Fala galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal, onde trazemos notícias do tricolor mais querido e amado do Brasil, o São Paulo Futebol Clube. Pessoal, antes de começar o vídeo, peço que vocês, por favor, se inscrevam no canal, certo? É só clicar aqui no botãozinho aí embaixo. Também que vocês deixem um like e ativem o sino para vocês receberem notificações sempre que sair um vídeo novo aqui do canal, tá bom? Então, pessoal, no vídeo de hoje a gente vai estar fazendo aí um corte do programa Jogo Aberto, tá bom? Lá a gente vai ver, eles vão estar analisando o São Paulo, né? Nessa volta do Campeonato Brasileiro, onde o São Paulo vai estar enfrentando aí o Flamengo no sábado, às 16h30, tá bom? E eles vão estar falando a respeito de bastante coisa. Uma delas é da volta de alguns jogadores, né? Como a do Lucas e também a do Ferreirinha, né? Já em contrapartida, existe a possibilidade do Lucas Ferreira ele estar ausente, né, nessa partida. Nós vamos ver também aí, pessoal, informações de possíveis negociações do São Paulo com dois jogadores da lateral direita, né? Esses dois jogadores, eles atuam no futebol argentino, tá bom? E vocês vão estar acompanhando aí também. Nós vamos ver também aí, pessoal, uma crítica pesada, né, feita pelo Thiago Life ao presidente do São Paulo, à diretoria, né, a todos ali envolvidos, e gostaria que vocês ficassem até o final para estar acompanhando essa crítica e daí no final do vídeo deixar aí nos comentários qual é a opinião de vocês referente a isso, tá bom? Então, sem mais enrolação, vamos pro vídeo. Sou tricolor do Morumbi. Pediu, Cicinho! Tá aí, São Paulo! Se preparando, treinando e a boa notícia chegou também. Hernan Crespo está inscrito no BID e pode comandar o tricolor paulista diante do Flamengo. É o melhor de todos os tempos, não tem como discutir. Sou São Paulo. Para quem ficou atualizando a página da CBF, já pode ficar tranquilo. O nome de Hernan Crespo está no boletim diário da entidade. O curioso é que o tricolor conseguiu resolver toda a burocracia, mesmo sem antes formalizar a rescisão de contrato com Luiz Ubeldia, como manda o regulamento. A pendência com o ex-técnico é na parte financeira, que deve ser resolvida ainda nesta semana e publicada no BID. Com tudo regularizado, a reestreia acontece neste sábado, diante do Flamengo no Maracanã, pelo Campeonato Brasileiro. E nos pontos corridos, o tricolor precisa se reerguer. Esqueça tudo que sabe de jogos de guerra. Em 14º na tabela, com apenas 12 pontos, o São Paulo só venceu 2 vezes no Brasileirão. Claro, si ve hay una urgencia, la urgencia es el Brasileirão. Es tratar de competir y ganar puntos en función de vivir tranquilos. Y después Copa Libertadores y Copa Brasil es un mata-mata, todo puede pasar. Pero, digamos, la urgencia es el Brasileirão. Y eso es algo que existe. Y hay que ver la realidad. A boa notícia é que alguns jogadores estão liberados pelo departamento médico. São os casos de Lucas e Ferreirinha. Enquanto Lucas tratou um problema no joelho, Ferreirinha se recuperou de lesão no pé. Os dois jogadores estão treinando normalmente com o grupo. A outra novidade é em relação ao volante Luiz Gustavo. Passando por um caso de tromboembolismo pulmonar, o jogador fez o primeiro trabalho com bola, ainda de forma separada, mas já com o auxílio da preparação física. Pro duelo do fim de semana, o atacante Lucas Ferreira virou dúvida. Ficou fora da última atividade com dores no quadril. Vai ser reavaliado. Falta pouco para Crespo voltar à beira do campo, à frente do tricolor, lugar onde ele já viveu momentos inesquecíveis. Ahora, ¿qué sueño? Yo vine acá a ganar. Yo quiero ganar. Ahora vamos a poder. Bueno, vamos a ver. Cicinho, fala sério. Tá mais motivado, mais empolgado? Começou a pensar na atuação e no trabalho de Hernan Crespo? Mais ou menos. Que empolgação, hein, meu? Não é, porque você empolga, mas aí você lembra que no final de semana já tem Flamengo. Então, assim, você dá uma desempolgada, né? Ô, louco, mas já?
Assim, o Crespo tá chegando num momento diferente do que o E Zubeldia aí você lembra que o saiu. São Paulo não é o Bayern de Munique? Então, aí, esse que é o grande problema. O Zubeldia saiu jogadores, né, os grandes jogadores do São Paulo aí que chamam a responsabilidade, lesionado. E agora chega o Crespo e esses jogadores já estão se recuperando. Prova disso é já aos treinamentos, né? Lucas, Ferreirinha, Marcos Antônio voltando também, aí o Luiz Gustavo, logo mais, espera-se a volta do Oscar. Então, assim, é uma equipe que ainda tem as suas falhas, tem os seus déficits, né, as suas debilidades, mas o Crespo chega trazendo um gás novo. Confiança, precisa readquirir a confiança, porque o São Paulo ainda não inspira confiança para os seus torcedores. Mas vamos esperar ver qual que é o trabalho que o Crespo vai implantar aí nesses jogos. Que empolgação, irmão. Eu gostei da palavra realidade. escolhida, você viu? Ele falou déficit, que lindo isso. Eu tô aprendendo essas palavras. Sim, ó, pra você, um aplauso. Deixa eu falar aqui então. Ó, a primeira notícia que a gente vai trazer aqui para comentar é lateral direita, né? A lateral direita do São Paulo tá virando prioridade, né? Então, pelo que se fala aí bastante, o São Paulo tá de olho em reforços nessa lateral, nessa posição aí do time do São Paulo, pro elenco. E surgiram alguns boatos aí de ontem para hoje. Tem gente cravando que o São Paulo tá atrás de alguns laterais aí, de alguns nomes. E aí, Raí, só para relembrar aqui, para você comentar e a Pri também, alguns nomes que surgiram aí nos últimos tempos são laterais que estão em fim de contrato com seus clubes e outros que, segundo a imprensa aí de outros, até na Argentina, teria ocorrido algum tipo de sondagem do São Paulo, até já descartada por alguns, né? Dos laterais em final de contrato, já se mencionou aí o nome do Calegari, do Fluminense, do Mike, do Palmeiras, e mais de uma vez que a gente já ouviu falar, do Saravia, do Atlético Mineiro, e do Facundo Mura, do Racing. E aí, ontem, principalmente, surgiu muito esse rumor aí do Advíncula, do Boca, e do Bustos, do River Plate. Alguns já até descartaram, outros falaram que era só rumor e tal. O que você acha desses nomes, ô Raí? É claro que alguns aí chamam atenção, mas envolve dinheiro e também o outro lado querer jogar no São Paulo, né? Eu acho que esse primeiro ponto, Célia, que você coloca, ele para mim é o fundamental, como a gente conversou aqui semana passada. Eu acho que pela situação financeira pela qual São Paulo passa, fica muito difícil fazer um investimento nesse momento, contratações, coisas do gênero. Eu não faria isso. E acho que se você for reforçar o elenco, que é necessário, claro, você precisa tentar ser criativo e encontrar outras alternativas. Uma troca, um jogador que venha em fim de contrato, enfim, acho que coisas desse gênero. Pagar pelo passe de um jogador, eu acho que nesse momento é inviável, ou pagar salários muito altos por qualquer tipo de jogador também acho que seja inviável nesse momento. Então, diante disso, e com esses nomes aí na mesa, os dois primeiros não me agradam muito. O Saravia, ele tem uma passagem bastante irregular pelo Atlético. Em alguns momentos, eu me lembro que lá atrás, no início do Cudê no Atlético, ele tentou fazer com o Saravia algo que ele fez com o Bustos no Inter. Aí vou chegar no Bustos daqui a pouco. Que era ter um lateral direito que era quase um atacante, né? Jogava quase como um ponta, bem lá em cima o jogo inteiro. E no final da trajetória do Cudê no Galo, né, naquela reta ali de Libertadores e Copa do Brasil, que ele chega nas duas finais, o Saravia tinha virado um zagueiro. Então, acho que esse é um aspecto interessante para entender um pouco a característica do jogador, se ele pode ser um lateral mais ofensivo ou um lateral mais defensivo. Acho que no Atlético ele demonstrou poder fazer as duas funções. E o Bustos, a mesma coisa quando jogava no Inter com o Cudê, né? Também era um lateral direito que jogava lá em cima, no campo de ataque e tal. E acho que até por isso o Gadiardo pediu a contratação dele no River no meio do ano passado, se não me falha a memória, né? Um lateral muito ofensivo, muito agudo, com boa chegada à frente. Sendo muito sincero, eu acompanhei muito pouco do River de lá para cá, tirando agora a Copa do Mundo de Clubes, então eu não sei exatamente o que houve com ele para que ele se tornasse um jogador negociável depois de ter sido um pedido do treinador, né? O Advíncula é um cara que a gente conhece bastante de futebol sul-americano, Boca e seleção peruana, muitos anos de seleção peruana, jogou Copa do Mundo, enfim. E no Boca há bastante tempo também. Também um lateral com bastante chegada à frente, né? Bastante agudo. Fez até um gol na final da Libertadores contra o Fluminense.
Mas é um jogador que também tem alguns problemas na minha visão pelo menos, né? De acabamento da jogada, passe, cruzamento. Acho que ele é um jogador muito forte fisicamente, mas refino falta um pouco, na minha visão, pelo menos em relação ao Advíncula. Destacaria esses três, né? O Saravia, o Advíncula e o Bustos. Acho que é uma necessidade no elenco atual, um lateral direito. São Paulo precisa, mas como eu disse no início, precisa também olhar para a sua própria situação para fazer essa contratação. Se algum desses jogadores, né, puder chegar numa troca ou num fim de contrato por um salário modesto, ok, acho ótimo, né? Basicamente ele é o que ganhava o Igor Vinícius, vai, uma troca de um por outro, talvez um pouquinho mais, um pouquinho menos. Ok, agora se tiver que pagar muito dinheiro pelo passe de um jogador, se tiver que pagar um salário muito alto, aí acho que não dá, a condição financeira atual do clube não permite esse tipo de aventura. Mas dos 6 aí, se você falasse, escolhe um, todos na mesma situação financeira, vai vir de graça, vai ganhar um salário legal, ok, dentro da pretensão do clube, qual você contrataria? Fabrício Bustos, para mim, é o melhor deles. O Bustos é o mais destacado, até estranha, né? Como o Raí falou, de repente o River aceitar negociar. Será que alguma lesão? Será que alguma questão de indisciplina? Alguma outra questão? Porque não seria normal, ele vinha jogando, né? Não teria porquê. E, enfim, seria um bom nome. O fato é que o São Paulo precisa reforçar algumas carências aí no elenco. O Pri, eu até coloquei aqui na resenha do chat para a galera votar que, assim, a gente precisa de reforços, é claro, mas eu coloquei assim, qual que é o setor mais carente, mais desesperador que o São Paulo precisa? Você tem 10 dinheiros, aí você precisa investir 10 dinheiros numa posição do time. Laterais, zaga, volantes ou meias. Ô, Senna. Diga. Só 50 centavos, só para complementar que eu fui olhar aqui. Eu acho que essa reserva do Bustos e esse status de negociável dele, né, por talvez ser um jogador caro, eu acho que ele é um jogador caro, tem a ver com a contratação do Montiel, né? O Montiel foi contratado pelo River no começo do ano de 2025 e virou titular da lateral direito. Montiel foi o cara que bateu o pênalti do título mundial da Argentina na Copa do Catar, né? Ele faz o último gol ali. Então ele veio no começo do ano, contratado junto ao Sevilha. Então talvez por isso o Bustos, que chegou na temporada passada, né, no meio de 24, tenha perdido o status de titular. E aí, eu acho que talvez tenha a ver com uma adequação financeira, né? Você vai ter um lateral direito tão caro quanto o titular, então vai abrir espaço para negociar. O que pode nos levar a concluir que para o São Paulo vai ser difícil contar com um jogador que ganha um salário muito alto. Então, alguma surpresa tem, né? Não seria muito compreensível eles liberarem um cara que vinha jogando e tal, por mais que seja viável, né? Eles terem 2 laterais para brigar por posição. Mas a gente tem aí esse cenário, né, Pri? A gente tem o Cédric, renovado por um tempo, não é unanimidade. A incerteza se o São Paulo vai trabalhar na transição do Mike, do Igor Felisberto para o time principal. E, de qualquer forma, precisa ter uma opção ali mais experiente para jogar quando o Cédric não estiver bem ou quando ele não puder jogar. Imagina que o São Paulo pega aí o Nacional de Medellín e aí o Cédric não pode jogar. Vai improvisar o Ferrarés de novo? Vai colocar a molecada lá e ver se dá conta do recado e arriscar? Tem tudo isso. Agora te falar sobre o São Paulo, que andou sondando laterais direitos que atuam na Argentina. Os nomes: Advíncula, peruano de 35 anos de idade do Boca Juniors, e Fabrício Bustos, 29 anos, atleta do River Plate. Fabrício Bustos, você vai lembrar, teve passagem pelo Internacional entre 2022 e 2024. São Paulo nem pretende contratar um lateral direito, mas o Crespo é que tem batido nessa tecla sobre a necessidade de mais um jogador para essa posição, especialmente depois da saída do Igor Vinícius. Hoje o São Paulo conta com o Cédric Soares e com meninos. O Mike seria a primeira opção, mas o Mike tem mais 6 semanas de ausência por causa de uma lesão. O Igor Felisberto e o Ângelo hoje são avaliados pelo Crespo como muito jovens, muito novos para esse desafio. Até por isso, o Crespo é quem tem batido na tecla sobre a necessidade da contratação de um jogador. O Advíncula foi sondado, mas não deve haver avanços. A questão da idade, os 35 anos e a queda física do Advíncula, que teve sempre o seu porte físico como um grande trunfo, tudo isso contribui para que o São Paulo não demonstre tanta intenção. O Advíncula chegou a ter seu nome colocado numa lista de eventuais dispensados do Boca Juniors, mas o Boca garante que vai manter o atleta. Já o Fabrício Bustos,
O grande lance é a questão financeira. Hoje ele está avaliado em 3 milhões de dólares. E o São Paulo não vai, em hipótese alguma, investir toda essa grana num lateral. É importante contar que o São Paulo tem hoje como prioridades a busca por atacantes de lado de campo e por um meio-campista. Então, pessoal, agora a gente vai ver aqui uma crítica feita pelo Thiago Leifert, né? Um desabafo, né? Por assim dizer. Onde ele vai estar destacando aí, vai estar abordando pontos bem pertinentes, né? Às vezes nós, como torcedores, ficamos empolgados, né? Com algumas vitórias no Campeonato Brasileiro, talvez com avanço numa fase de grupos de algum campeonato, né? Como a Copa Libertadores, por exemplo, Copa do Brasil, mas os pontos que o Thiago ele destaca aqui nos faz ficar atentos, né? E não se iludir um pouco, né? Eu quero que vocês prestem atenção, né, no que ele vai estar falando e reflitam nisso, né? Depois deixem aí nos comentários qual é a opinião de vocês referente a isso que ele vai estar comentando aí agora, tá bom? Então acompanhem aí. Eu vi uma... Virou corte, né? Foi na live da Twitch até do videogame que eu tava falando sobre a festa junina do São Paulo. Presidente, sob a sua condução, o São Paulo voltou ao lugar onde sempre pertenceu, entre os maiores do Brasil. Sua entrega, sua fé, sua coragem inspiraram a retomada. A gestão atual não entregou apenas títulos, entregou estrutura, visão, futuro. A obra do Córrego Antonino é um símbolo vivo disso. O sócio voltou a viver o clube. Voltamos a viver o São Paulo. E agora celebramos esse novo tempo com a maior festa junina da história do Morumbi. Um novo muro, uma nova era. E o cara pintando um muro descascado. São Paulo, 2025. Não temos título, não temos nada, mas temos a piscina mais limpa da zona sul de São Paulo. Cloro. O jurídico do Alanzoca, vocês não querem fazer um freela pra mim? Porque daí eu posso falar o que eu tô pensando. São Paulo exibiu um vídeo pros sócios no dia da festa junina, falando que o São Paulo voltou a figurar entre os grandes clubes do Brasil. Mentira, né? Não tá acontecendo. A gente termina o Campeonato Brasileiro em 12º, não estamos disputando absolutamente nada. E que o São Paulino voltou a ter orgulho e voltou a não sei o quê, e tá vivendo o clube, e é por isso. E para celebrar esse novo momento, eu falei, cara, vão anunciar um novo centroavante, vão anunciar um lateral, vão anunciar um novo patrocinador. E para celebrar esse momento, tem aí a maior festa junina que você já viu. Então, cara, parabéns pela festa junina, ótimo, mas é um total descolamento da realidade que nós estamos vivendo no Tricolor, cada vez mais. E o presidente Júlio, depois desse vídeo, que era um vídeo exaltando ele, e eu entendo que ele é político, né? Ele é um cara político, ele tem eleição, ele vai talvez tentar colocar alguém na próxima eleição, alguém dele. Ele postou logo na sequência desse vídeo, lá nas redes sociais dele, ele postou um negócio falando dele mesmo também, que era jogada de mestre. Não sei se vocês chegaram a ver. Jogada de mestre. Júlio Casares realiza jogada de mestre e diminui dívida geral de São Paulo. Acordei feliz. Falei, graças a Deus, finalmente uma notícia boa. Nos 2 primeiros meses do ano, a dívida do São Paulo caiu de 968 milhões para 965,9, quer dizer, 2 milhões. A queda foi de 0,2% em relação ao total e tivemos um superávit de 150 mil que você não paga a chuteira direita do Lucas. Vocês estão rindo. Vocês estão dando risada do meu tricolor, pô. Isso aqui é muito grave, cara. Isso aqui é um descolamento total da realidade. Isso aqui, se no primeiro trimestre a gente conseguiu tirar 2 milhões da dívida, a gente vai 3 milhões vai da dívida, digamos. Demora o quê? 80 anos para a gente pagar? Vai demorar 80 anos para a gente conseguir. Se a gente for nesse ritmo, vai demorar 80 anos. Sem juros. Sem juros. Se ficar assim, parados, juros zero. 900, vai demorar 80 anos. Não é possível que isso esteja acontecendo, meu. O que eu faço como São Paulino? Se a gente está comemorando, os caras estão jogando a Copa do Mundo de Clubes e a gente está celebrando festa junina. E a gente está celebrando que a nossa dívida caiu 0,2% do total.
Esses momentos de silêncio que eu faço para vocês que estão no Spotify é o momento que o meu advogado, que fica um anjinho, que fica aqui do meu lado direito, ele fala: "Shhh, respira, calma, Laifinho, não fala nada, não, shhh", entendeu? Queria agradecer também o pessoal do Globoesporte.com pela sensibilidade na manchete, né? E os reforços? São Paulo tenta buscar pedidos de Crespo, mas esbarra em questão financeira. Eu amei esse eufemismo. Eu acho que muitos de nós esbarramos em questões financeiras. Meu sonho é ter um Gulfstream, um jato. Mas eu também esbarro numa questão financeira quando eu quero comprar um Gulfstream. Né? O meu sonho era ter um helicóptero, uma Ferrari igual a do Neymar. Mas eu esbarro em questões financeiras. E o São Paulo, então, está esbarrando numa questão financeira, que é, e os reforços? São Paulo tenta buscar pedidos de Crespo, mas não tem dinheiro, mas está quebrado, mas tem 1 bilhão de dívida. Mas eu fiquei feliz pelo eufemismo. Obrigado, pessoal do GE.com, pela sensibilidade com o torcedor são paulino. O Corinthians também está esbarrando em questões financeiras, né? A gente viu nos últimos tempos aí a dificuldade de contratar, um negócio de 7 milhões de euros com o Biel lá que acabou não dando certo. A campanha de arrecadação da Arena não deu certo por razões óbvias que a gente já tinha discutido aqui também, que não tem como pagar aquilo, ficar enxugando gelo com o dinheiro dos outros. Parece que eu vi um corte que 160 mil pessoas, 160 mil CPFs diferentes participaram da campanha, que é muito pouco, mas está certo. Assim, a pessoa não tem que pagar, não é culpa dela. A má administração dos últimos anos todos, assim, um monte de bobagem que a diretoria faz. Não é justo você pedir para um trabalhador brasileiro dar o dinheiro dele para corrigir problemas de gestão profissional de um clube. Não está errado, né? Você pagar isso aí. Mas enfim, cara, a gente está num momento de muito descolamento da realidade dos clubes que estão endividados. É um momento crítico, é um momento que os caras da Copa do Mundo de Clubes que estão lá, 3 dos 4 estão bem melhor estruturados do que os outros, vão voltar com o dinheiro. O Flu tem uma dívida alta de 800 e tralala milhões, mas só de chegar na semi já faturou 330, então assim, vai conseguir renegociar sua dívida com crédito muito bom, porque entrou dinheiro, provavelmente vai realizar vendas depois da Copa do Mundo de Clubes. Enquanto isso, cara, o São Paulo, o Corinthians e o Santos, nossa senhora, estão ficando muito para trás. Bastante para trás. E preocupa. Eu, se fosse o torcedor corintiano hoje, assim como eu sou o São Paulino, eu estaria bastante preocupado com o futuro. Porque sabe o que acontece? Vira e mexe, você ganha um mata-mata. Aí você ganha uma Copa do Brasil no meio do caminho. Daquele jeito, né? Gols improváveis de jogadores que nem mais estão entre nós. Mas eu ficaria bem preocupado. Eu tô. Se a gente está comemorando festa junina e uma queda de 0,2%, menos de 0,5% da dívida em um trimestre, eu fico bem preocupado. Preocupem-se. Então, nação tricolor, esse foi o vídeo de hoje, né? Espero que vocês tenham gostado, certo? Nós vimos aí bastante informações, né? Uma delas é a volta de alguns jogadores, né? Uma do Lucas, a do Ferreirinha, né? São notícias muito alegres, né? Para nós, torcedores do São Paulo, que nos últimos jogos aí tínhamos acompanhado o time totalmente desfalcado, né? E para nossa felicidade, né? A maior parte desses jogadores estão de volta, né? Vimos aí também, pessoal, essas possíveis negociações, né? O São Paulo tem feito, né? Aí citou o nome do Advíncula, também o lateral direito do Ivan e alguns outros nomes também que o São Paulo tem observado. O São Paulo não está podendo, no momento, por questões financeiras, fazer contratações bombásticas, né? Jogadores muito experientes, que estão no seu auge, né? São Paulo está ali observando, né, de longe, vendo jogadores que estão sem contratos, que estão em final, né, de contrato com os clubes, para estar fazendo essas contratações, né? E também vimos aí uma crítica, né, feita pelo Thiago Life, né, à diretoria do São Paulo, ao presidente do São Paulo, né? E liga um alerta, né, para nós também torcedores, né, para nós não ficarmos iludidos, né? Talvez ali com uma vitória ali no Campeonato Brasileiro, um avanço, né, numa fase de mata-mata, né? Mas o São Paulo realmente tem que
parar, né, e analisar toda essa questão que vem passando, né, principalmente essa questão financeira, né, que é o que tem pegado mesmo, né? São Paulo tem uma dívida muito alta, né, e é como se a diretoria ficasse passando pano, né, tentando mudar o foco disso com um avanço ali nas fases de grupos, do mata-mata, né, com vitórias, mudando, né, o foco, né, tirando o foco do que realmente pode estar prejudicando o São Paulo lá na frente, né. E eu gostaria muito que vocês deixassem aí nos comentários qual é a opinião de vocês referente a isso. Vocês concordam com o que o Thiago falou? Qual é a opinião de vocês? Deixem aí nos comentários, tá bom, pessoal? Então, até o próximo vídeo.